Olá, eu sou o Lucas e aqui comigo eu tenho o Diego e hoje a gente vai apresentar uma implementação de uma árvore 2.3 em Java, né? Esse tipo de árvore ela é uma árvore de busca balanceada, né? Em que cada nó pode armazenar até duas chaves e tem o objetivo de estar sempre equilibrada. Então, aqui nesse vídeo a gente vai mostrar o código, né? A lógica, né? E também mostrar de que maneira que a gente implementou as opções para inserir, buscar, remover, né? Todos os dados. Primeiro de tudo, eu vou explicar a estrutura interna, né? A lógica. Eu vou falar das classes Node e das classes 2, 3, 3, né? 2, 3, árvore 2, 3, né? No caso. E logo após o Diego vai mostrar como que funciona a interface, enfim, como que a gente configurou a classe main. Bom, então começando com a classe Node, né? Ela define a estrutura de cada nó da árvore 2.3, com campos fixos para até duas chaves inteiras e também, né, os seus valores em float. E também a gente tem aqui um construtor que recebe uma única chave e valor, já configurado com o número de chaves 1. E também nós temos a classe 2, 3, tree, né? Ou seja, a árvore 2, 3. E ela é responsável por gerenciar as operações da árvore 2, 3 balanceada, né? Ela mantém as referências à raiz e métodos de inserção, busca, remoção e impressão, né? E é isso. E agora eu vou listar aqui os métodos que a gente tem presente, né? Responsável por todas as funcionalidades desse nosso sistema. Vamos lá, o método insert é responsável por inserir uma nova chave. Ele verifica se a árvore está vazia e cria a raiz, enfim, ele delega a inserção recursiva, né? O método insert rec é um método de inserção recursiva, desce até a folha, né? E ele insere caso houver espaço ou chama o split em caso de overflow. O método split, ele é responsável por dividir com três chaves. Ele identifica qual que é a menor, qual que é a do meio e a maior. Ele promove a do meio, cria dois novos filhos. Vamos lá para o método search. Ele é responsável pela busca de um valor pela chave. Ele inicia a busca recursiva, retornando ou o valor ou menos um se ele não for encontrado, né? O método search hack, que é um método recursivo de busca, né? Ele compara a chave 1 com a chave 2 e desce pelo mesmo ramo também, ou ele retorna menos um nos nós que estiverem nulos, né? O método remove, ele é responsável por remover uma chave. Ele chama a função recursiva, né? E ajusta a raiz, caso for necessário. O método remove hack é um método recursivo de remoção, né? Ele elimina a chave em folha ou nó inteiro, ou nó interno, né? E chama para balancear se um nó ficar vazio. O método getMax é responsável por buscar o maior elemento em uma subárvore, percorre sempre pelo filho mais à direita, né, que tiver disponível. O método balance é responsável por balancear após a remoção realizada pelo empréstimo ou pela fusão, né, de um novo nó, para manter a estrutura estável. O método print tree, né, responsável por imprimir a árvore toda, né, toda a árvore, inicia o percurso né, na ordem para mostrar a chave, né, enfim, cada chave. Para finalizar, o método print hack, que seria o método recursivo de impressão, e ele visita a subárvore à esquerda, ele imprime a chave 1, percorre meio, imprime a chave 2, enfim. E é isso. Oi, meu nome é Diego e agora eu vou mostrar como tudo isso funciona na prática usando a classe main. Então vamos lá. Ao executar aqui, aparece um menu de texto com as opções inserir, buscar, remover e exibir a árvore, né? E sair. Primeiro a gente escolhe o inserir e o programa pede chave e o valor. E a seguir, inserimos 5 pares diferentes para povoar a árvore, né? Primeiro, digitamos a chave 10 e valor 1.5, depois 30 e o valor 3.2 e em seguida 20 e 2.0 e na sequência 40 e 4.7 e por fim 50 e 5.0. A cada inserção, o método insert posiciona corretamente o par na árvore 2, 3, realizando o split sempre que necessário para manter, né, o balanceamento.
E em seguida, selecionamos aqui, né, buscar, e testamos 3 chaves distintas. Ao buscar 20, o sistema retorna 2.0. Ao buscar 50, retorna 5.0. E ao buscar 25, que não existe, né, o retorno é menos 1.0, indicando aí que não foi encontrado, né, não encontrado. Bom, depois escolhemos remover, né, digitamos 30. O método remove, elimina esse nó e reequilibra automaticamente a estrutura, garantindo que todas as folhas permaneçam no mesmo nível, né? E por fim, usamos exibir árvore e vemos no console os pares, né, restantes em ordem crescente. 10, né, 1.5, 20,2.0, 40,4.7 e 50,5.0. Bom, dessa forma, você acompanha o passo a passo como cada operação afeta a árvore 2, 3 em tempo real. Bom, e com isso a gente encerra aqui a nossa apresentação. A gente, enfim, explicou aqui como é que funciona, né, toda a nossa lógica e também deu uma visão geral do nosso, da interface que o usuário interage. E é isso. Muito obrigado.